So proud of you. 3, 2, 1, foi! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Desembucha. O assunto de hoje está dentro de casa, convidado de dentro de casa, Liege, um projeto que a gente começou junto. E antes da gente falar do que é o Desembucha, o assunto de hoje é justamente o que a gente vai fazer aqui, que é comunicação. Exatamente. Você, Liege, rainha da comunicação, Quem me dera. sabe falar super bem, desenrola em qualquer situação, desembucha em qualquer situação. Sempre foi assim, desde criança? Como que foi? Bom, Má, primeiro eu vou amar fazer esse projeto, né? Que o Desembucha, ele está muito focado em ajudar as pessoas a se comunicarem. A gente percebe a necessidade enorme todos os dias de pressão para a gente se comunicar. Em todos os meios de comunicação hoje, tudo é necessário. Então, a necessidade, ela é pungente. E até o próprio Warren Buffett, né, que é o maior investidor do século XX, diz que a competência de se comunicar é a mais importante nos dias de hoje e para o futuro. Então, ao mesmo passo que falar em público é o segundo maior medo da população mundial. E por que será isso, né? É muito doido, porque a gente aprende a falar desde pequeno. E por que essa grande dificuldade de falar para as pessoas? Eu acho que não é a dificuldade de falar, é a dificuldade de se comunicar, que é diferente. É diferente. Falar é uma habilidade. Comunicar é uma competência, né? Então, vai um pouco além. Toda competência, ela inclui uma habilidade com alto grau de conhecimento. Então, quando a gente fala, eu sei falar, mas não é, todo mundo sabe falar, mas não é todo mundo que sabe se comunicar, ter clareza nas ideias. E essa é a questão que trouxe o Desembucha. E a palavra e o nome a gente pensou para ser muito fácil mesmo, porque às vezes as pessoas elas ficam com aquilo travado. Precisa desembuchar mesmo, essa sensação, desembucha, tá que a gente fala isso, né? Muitas vezes, desembucha, fala. Vai logo, né, que às vezes você está querendo, ainda mais hoje que são 3 segundos, né, às vezes você assiste um vídeo 3 segundos para decidir se você vai continuar nele ou não, ou você espera a pessoa falar 3 segundos para decidir se você vai continuar ouvindo ela ou não, numa palestra, numa entrevista de emprego, alguma coisa assim. Então, o nome ele veio justamente para te ajudar a ter essa velocidade, né, de se comunicar bem, com clareza, com segurança, mas com essa velocidade para você não perder o timing no dia de hoje, que tudo é muito rápido. E respondendo a sua pergunta, Má, eu desenvolvi a habilidade de me comunicar muito cedo, desde pequena mesmo. Por quê? Porque eu sempre tive um pai que me desafiou muito. Né? Eu tive uma infância muito raiz lá em Sinop, no Mato Grosso. Alguém aqui conhece Sinop? Você conhece Sinop? Já ouviu falar? Agora ela está mais conhecidinha, está com quase 300 mil habitantes. Já tem hotel, né? Tem ruas, tem carros, né? Na época que eu mudei para lá não tinha muito não, mas agora tá a cidade, um brinco, tá linda. Mas ela ficou conhecida pelo Rogério Ceni, né? Que cresceu lá também, inclusive o pai dele é vizinho da minha mãe, era agora que ela mudou, né? Mas foi vizinho, a gente se conhece há muito tempo. Então, lá em Sinop, eu tive uma infância muito raiz. E aí, tudo que eu precisava, eu me virava sozinha. A gente não tinha essa super proteção que a gente tem hoje. E numa cidade pequena, era mais ainda. Eu cresci muito solta. Então, tudo que eu queria, eu precisava comunicar para alguém. Alguém que eu não conhecia, muitas vezes, né? A mãe de um amiguinho, alguém na rua, alguém na escola. Então, não tinha aquele intermédio, né? Aquela coisa do pai estar sempre próximo, a professora estar sempre próxima. A gente brincava na rua o dia inteiro. Então, o fato de encontrar muitas pessoas diferentes o tempo todo me ajudou. Você desenvolveu o poder de argumentar também, né? Desde pequeno. De me fazer clara para as pessoas entenderem o que eu precisava. Precisava se virar de alguma forma. E de argumentar quando alguém não queria fazer o que eu queria, né? Então, assim, eu queria fazer uma brincadeira e aí eu tinha que convencer os meus amigos a entrar na brincadeira, porque era tudo ali, muito junto. Então, se não tivesse um bom potencial de argumentação, não ia. E o meu pai também, tudo que eu queria, eu precisava convencê-lo através de argumentos, ou às vezes números, né? Às vezes desafios. Então, desde pequena eu sempre tive essa desenvoltura. E eu estudava numa escola que tinha muita apresentação. E eu acho que já era para desenvolver isso de alguma forma. Então, eu sempre ia para frente lá, é uma escola evangélica que eu cresci, né, estudando. Não sou evangélica, tenho outra crença, mas tenho um respeito gigantesco por todas as religiões, porque eu tive convívio com muitas delas no meu desenvolvimento.
E aí, nessa igreja evangélica, eles sempre faziam uma homenagem ao Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Professores. E eu sempre estava envolvida ali, né? Eu sempre gostava, eu tinha essa facilidade, os professores já me colocavam e aí a gente ia desenvolvendo isso com mais potencial ainda. Às vezes meu pai nem ia na apresentação do Dia dos Pais, mas eu estava lá em cima do palco Olha, fazendo seu homenagem. Nilo, puxão de orelha aqui, tá? Ô, pai, eu lembro, não esqueci. Mas, então, é desde então. E aí, quando eu comecei, que eu mudei de cidade, eu saí de Sinop, eu nasci no Sul, mas eu cresci em Sinop, numa cidade pequena, aí vim para Ribeirão para fazer faculdade. E aqui eu precisei desenvolver ainda mais, porque eu não conhecia ninguém, eu não sabia pegar ônibus, eu precisava conversar com as pessoas que eu não conhecia o tempo todo, fazer amizade na faculdade, fazer amizade fora da faculdade. E isso me levou com o desejo de ensinar, eu sempre gostei de ensinar. Eu não sei isso eu não sei de onde vem, mas eu sempre gostei de entender as coisas para poder Transmitir. ensinar. E aí, na faculdade, eu já logo fui percebida como alguém que tinha essa habilidade, então sempre que precisava apresentar um trabalho era eu que ia. Todo mundo desenvolvia, mas eu que apresentava. Quando foi na formatura, também fui eu que subi lá no palco para fazer homenagem aos pais e tudo mais. E o que me levou, naturalmente, para um mestrado, né? Porque gosta de ensinar, gosta de comunicar, vamos Não podia para um ser mestrado. diferente. Né? Pensei em dar aulas, em seguir carreira acadêmica, mas, ao mesmo tempo, eu também sempre gostei muito de pessoas. E aí, no tempo do mestrado, eu ficava muito sozinha no laboratório. Então, eu sempre tive esses dois perfis, né? O nerd com o comunicativo. E aí, a junção disso transformou numa carreira em que eu falava de assuntos técnicos específicos da área da saúde, mas para muitas pessoas diferentes, para a classe médica. E aí, a gente desenvolve cada vez mais, porque tudo é treino, Sim. né, Má? Não existe nada que não pode ser aprendido e aperfeiçoado dentro desse contexto. E aí, depois de 10 anos atuando na frente dos médicos, muitas vezes apresentando trabalhos e estudos e números de setor, né, nas reuniões de ciclo, eu também acabei sendo percebida como potencial para ser gerente de treinamento. E aí foi para onde eu fui assumir de verdade o palco, o púlpito. Sim. E falo para muitas pessoas com tranquilidade. E por isso que hoje eu quero ajudar as pessoas a vencerem essas barreiras também. Porque a gente nasce desinibido, desimpedido. O que muda? Alguns aspectos na infância que te travam. Algum bullying, algum comentário, alguma coisa que você soltou e alguém foi lá e podou. Te recriminou e aí você isso se retrai. Vai te tirando a tranquilidade de falar. Você vai ficar com medo de errar se alguém te corrige. Tira sua confiança, tira toda a sua segurança. Com medo de fazer uma afirmação se você não tiver 100% certo. E às vezes, mesmo estando 100% certo, você tem medo do que as pessoas vão pensar de você, do julgamento alheio. Né? Então, essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm, por isso que é o segundo maior medo. Né? O primeiro é perder alguém da família, o segundo é falar em público. Mas até, se não me engano, é mais até do que a própria morte. Alguma coisa assim, o medo é maior de falar em público. E a gente precisa trabalhar isso para o mundo de hoje. Né? Sim, e o Desembucha surgiu justamente para ajudar essas pessoas que querem falar bem, que precisam disso, né, para se desenvolver. Inclusive, esse podcast está sem nome, gente. Vamos criar uma enquete para colocar um nome nesse podcast? Vamos fazer uma enquete. Tudo é feito junto, né? Sim. Então, a gente vai dar 3 opções de nomes, e aí vocês colocam no comentário, aqui nos comentários, qual opção mais agrada a você, e a gente faz uma votação, e o nome que tiver o maior número de porcentagem, a gente coloca no podcast, pode ser? Exatamente, claro. Ah, então tá bom. Super topo, porque aqui a gente constrói tudo a muitas mãos, né? Exato. E você falou do seu desenvolvimento de criança, depois você foi para a parte profissional, e agora você está frente às câmeras. E foi fácil também, então foi uma evolução natural, e você ir para frente das câmeras também foi fácil para você. Só que não. Eu acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu já tive que fazer. Jura? Juro. Ao mesmo passo que eu estava super tranquila na frente do palco, falando para as pessoas, tendo feedback das pessoas ao tempo em que você fala, né? Você já está sabendo se as pessoas estão gostando, se elas estão prestando atenção em você. Você tem esse retorno, então fica mais fácil. Na frente às câmeras fica escuro, né? Você não sabe como que a pessoa está recebendo isso. E eu acompanhei esse processo seu, né? A gente se conhece há muitos e muitos anos. São várias etapas fazendo juntos. E eu não imaginava que foi a coisa mais difícil que você fez, que foi para as câmeras. Foi uma das coisas que mais me desafiou
para me desenvolver como pessoa, porque eu olhava para a câmera, igual estou olhando aqui, e parecia um buraco, parecia que ela me engolia, e eu não conseguia raciocinar, falar coisas que eu falava todos os dias, falar de produtos que eu falava todos os dias, falar de coisas que eu conheço tanto, e eu travava, não saía. E aquilo me irritava, eu ficava nervosa. E aí, para os meus primeiros vídeos, se der, eles vão colocar na edição aqui uma parte de algum primeiro vídeo pequenininho, só, repara aqui, ó, tudo vermelho, de nervoso, de irritada. Mas muito cuidado ao tom de voz. Às vezes a gente conversando acaba elevando... E que informações são essas, né? Atualizar... E, claro, a frequência e sequência. Visitar os médicos com... Se você gostou de saber como... Se vocês... Galejando aqui. Gente, tá repagalejando aqui. Como é que fala? Repagalejando. Repala... Como é que é? E outros espaços que eu digo também se... E outros espaços... Basta clicar no link que está aqui nesse vídeo e baixar. Muito tosco. Se você gostou de saber... Eu ia falar mais. Mais faz na sua cabeça. Representante de vendas. Preciso respirar. Mas foi bom. Basta clicar no link. Para profissionais de áreas... Não é de vergonha, não, é de irritada. Porque não achava que daria conta, porque você fazia isso muito bem, presencialmente, junto das pessoas, na hora que foi pra câmera. E é um aparelho, né? É uma câmera, é um produto que tá ali, que não vai te fazer mal nenhum. Tá inativo, aceita tudo, né? Mas é que não vai te julgar, não vai pedir pra você parar, faz de novo, não. Mas você pede pra parar. Todo bastidor, né? Você não tá olhando pra mim. A hora que eu começava a desembuchar, e volta que você engoliu. Olha, isso é um trauma que você adquiriu. Tá vendo como precisa trabalhar? Para que você engoliu, para que você respirou, para que não sei o quê. Aí volta de novo, e de novo. Gente... Mas foi bom, não foi? Não ajudou? Foi, ajudou, porque esses vícios que a gente desenvolve no início, por não saber, por não dominar, a gente já tirou juntas desde o início. Sim. Né? Você me orientando ali, volta porque engoliu, volta porque isso. E é vício de linguagem, é alguns vícios que você tem no seu dia a dia, que na hora que você vai pro vídeo, né, que vai gravar, que você vai divulgar isso, vai ter um alcance muito maior, a gente precisa ter um pouco mais de zelo. Né? É diferente de você fazer uma palestra, de você fazer uma apresentação, que saiu. Uhum. Né? O vídeo você volta e parece que qualquer gap, ele fica gigante no vídeo. Parece que demora horrores para passar, né? Eu acho que é por isso que as pessoas têm tanto medo de vídeo. Pensando nisso, eu acho que olhar a câmera e saber que você pode parar, o que você pode editar, já te dá um medo, assim, de sair com algum erro. Então a pessoa fica nervosa, quer parar, quer fazer de novo. Eu acho que tem bem desse lance mesmo. É o que era para facilitar a edição. Ficou mais... Porque você erra, vai lá, faz de novo. Mas isso se torna um exercício tão estressante que a linha de pensamento, aquele flow, ele vai se quebrando muitas vezes. E aí, para você se organizar e colocar isso de volta e desembuchar, é mais difícil. Quando você está ali presencialmente, se eu erro uma palavra, se aqui a gente está conversando, erra uma palavra, vai lá, corrige rapidinho, volta. Porque é uma conversa, está tudo bem. Mas no vídeo, ele não aceita isso. Né? Não aceitava, pelo menos quando a gente começou, que era tudo muito certinho, quadradinho, muito perfeitinho, tinha que estar tudo lindo. Hoje em dia, não, a gente abre um Reels, joga lá e até os programas de TV estão assim, os jornais, você pegar hoje os jornais, os apresentadores estão muito mais leves, estão errando, e tudo bem que é ao vivo, mas você vê várias coisas gravadas que é para sair, que é para dar essa naturalidade mesmo, que não é para ficar naquele tradicional, porque hoje o que está chamando a atenção, o que está legal é isso, né? Você mostrar... ficou muito, exato. Né? Não é o normal do dia a dia ser certinho. E aí aquele jornal nacional... A pessoa quer ver, né, quem é de verdade, né? Aquele jornal nacional frio, calculista, quadrado, que você não mal ouvia alguma expressão no apresentador. E era a forma como se fazia naquela época. E as coisas foram evoluindo e as pessoas foram buscando
e gostando mais de quem é de verdade, do que é de verdade. Tanto que viraliza bem na internet hoje é o que é feito, né? Tem algum erro? E o que você mais gostava de assistir na TV? Os erros de gravação. Exato. Que tinha naquele programa na hora do almoço, Sim. Lá, depois do almoço. Os erros de gravação de novela, né? O que a pessoa mais gostava de ver. Por quê? Porque gosta de ver o outro errar? Não. Gosta de ver que todo mundo... Ou vídeo cacetada, né? Por quê? A pessoa ali tá caindo, tá se machucando. É fora do normal. Ou tá dentro do normal. Ou, porque todo mundo cai, todo mundo se machuca, todo mundo Sim. tropeça. E aí, quando você pega isso em câmera, existe uma identificação muito grande. Né, se conecta muito com o público. Exato. Né? Inclusive, tem uma pessoa que ela faz uma produção, ela vem tentando fazer uma produção de digital. E uma das coisas que, o dia que eu tiver a oportunidade de estar com ela, eu gostaria de falar, assim, como um feedback muito construtivo, muito positivo, é que, às vezes, ela se arruma tanto para estar na frente das câmeras, às vezes acho que é uma coisa difícil para ela. E aí, a forma dela se apresentar perfeitamente, talvez seja algo que ajude ela a se organizar. Sim. Mas, às vezes, a impressão que passa é de que aquilo é tão plástico que fica difícil de você fica artificial, né? Então, é uma pessoa que eu conheço há algum tempo, encontrei algumas vezes, acho que você não chegou a conhecer, porque no evento que eu a conheci, você não estava no início da gravidez, não pôde ir. Mas ela é linda, mas acho que... Ela tá mais preocupada com aquele visual. O cabelo não sair do lugar, assim, sabe? E às vezes tá... E eu acho que um problema também da pessoa se comunicar, ela tá preocupada com o que ela tá falando, mas ela também tá preocupada com a imagem, o que as pessoas estão achando dela. Eu acho que isso que trava as pessoas também na comunicação. Super. Será que meu cabelo tá no lugar? Será que meu batom tá borrado? Meu olho? Minha blusa tá certa? Então ela acaba se preocupando com tanta coisa estética que na hora de se comunicar fica difícil. Então ela dá uma travada. Eu acho que tem muitos casos desses, né? Não consegue focar no que está sendo falado, né? Exato. No conteúdo, na objetividade. Ou então, ela tem muito receio do que vão pensar sobre o que ela está dizendo, sobre o ponto de vista julgamento. Dela, né? E a gente hoje tem cancelamentos na internet que são cruéis, se eu posso dizer com algum conhecimento de causa. E são cruéis. E, às vezes, não é uma coisa grave que se foi dita, ou que foi falada. Não, simplesmente uma interpretação que deram para aquilo que gera um tsunami de críticas. É que com a internet as pessoas ficaram bem corajosas de julgar os outros, né? Porque se você estivesse numa palestra e falar da mesma coisa que fala na internet, às vezes, não ia ter tanto julgamento, porque a pessoa tá ali, ela tá... um recebimento, tá dentro do contexto. O recebimento daquilo é diferente. Mas na internet, não. As pessoas criaram um escudo, né? Parece que criaram uma forma de ser mais... De falar e de desembuchar do jeito que tem que ser, né? Então, acho que as pessoas também ficam com medo do que falam, justamente, né, para isso não causar uma má impressão, da consequência disso. E aí, às vezes, pessoas extremamente experts não conseguem dividir o conteúdo que elas têm, porque elas têm medo desse julgamento. Né? Às vezes, e quem julga, geralmente, são pessoas que sabem muito menos do que aquela que está falando. Né? Ou, às vezes, é o excesso do que a pessoa não sabe. Olha bem, o excesso do que ela não sabe. Às vezes, as pessoas não têm noção do quanto elas não sabem. E isso dá para elas uma falsa sensação de que elas sabem mais do que quem está falando. Sim. E isso é um perigo hoje, para os dias de hoje, né? Onde a comunicação é tão importante e, ao mesmo tempo, tão sensível. E ter essa clareza, né, de entender que, uma vez que você tem certeza do que você está falando, que é aquilo que você pensa, é aquilo que você sente, nem Jesus Cristo agradou a todos. Então, alguém vai te criticar. Sim. E faz bom, né? Faz bem, né, para o crescimento pessoal, para o desenvolvimento profissional. Uma crítica, às vezes, se ela é bem, né, se ela é boa, se ela vem de uma maneira construtiva, ela faz bem para a pessoa, para o desenvolvimento dela. Então, da gente tomar aquilo e falar, não, será que realmente eu preciso mais uma crítica que massacra, às vezes é ruim. Exatamente. Isso é ruim. E é a que mais vem, né? Aquela crítica que não vem para construir nada, ela vem para judiar mesmo. E parece que a pessoa sente um certo prazer em colocar a outra para baixo. É que é aquela velha história, né? Eu não gosto de quem está se destacando porque eu não estou fazendo o mesmo. E lá dentro eu não sou capaz de chegar onde chegou, não sou capaz de fazer isso, então eu vou menosprezar para eu ficar no mesmo... Esses ataques de ódio, muitas vezes, vêm disso. Não vem do conteúdo em si, mas do que aquilo significa, do que aquela pessoa está fazendo e que significa.
né? Então, embora a gente tenha esse cenário, o que eu posso dizer é que poder mandar a sua mensagem, poder falar a sua verdade, mostrar o seu propósito, ajuda muito mais Sim. do que atrapalha. Isso Exatamente. eu posso ter certeza. A quantidade de pessoas que você pode atingir, mudar vidas, às vezes vidas inteiras se mudam, às vezes num vídeo curto. Porque tinha uma frase lá que tocou Que fez a toda a pessoa, diferença. virou a chave. Então, não é certo que pessoas excelentes, que pessoas com conteúdo se fechem atrás desse medo Uhum. por conta dessas pessoas menores que gostam de causar Sim. na internet, né? Então, o Desembucha vem É. para te ajudar a entender isso, a organizar isso dentro de si, a entender os motivos pelos quais você está travado, se é uma patologia, porque existem patologias Sim, que sim. impedem a pessoa de se expor. Entender se é alguma dessas patologias ou se não, se é simplesmente entre aspas, né? Algum trauma, algum resquício de infância que ficou e destravar isso, né? E ganhar confiança. Então, a dica que eu dou, já de prévia, viu? Porque a gente vai fazer uma aula em breve para falar sobre isso, mas de prévia, o que eu posso te dizer é que quando você conhece muito bem o conteúdo e treina bastante antes de fazer uma apresentação, seja ela online ou numa live ou num palco, você vai se sentir mais seguro. E está sempre alinhado com o propósito. Quando você Sim. alinha qualquer ação sua com um propósito, o propósito te dá a força que você precisa para Sim. avançar e levar a sua mensagem para o mundo. Uhum. Tanto que se a gente não tivesse feito isso, né, Mar? A gente não teria mudado a vida de tantas pessoas através do nosso primeiro projeto, que é o Sim. Receita de Propagandista. Exatamente. Eu tenho um orgulho gigantesco. Quantas vidas transformadas? E não é só dos alunos que passaram, que Das são famílias. centenas, mas da família de todos esses alunos. Exatamente. E as pessoas, muitas vezes, que entraram no método não conseguiram ainda a transição, mas já usam o que aprenderam na vida pessoal, usam o que aprenderam no trabalho hoje. Quantos alunos nossos nem quiseram mais fazer a transição porque foram tão reconhecidos e promovidos nos onde próprios já estavam, empregos. E que isso muda a vida também, né? Então, eu sou muito grata a Deus por ter podido ter essa missão de trazer conhecimento, de trazer desenvolvimento Sim. acima de tudo, né? Porque o conhecimento por si só ele não faz nada. O conhecimento só faz alguma coisa quando você põe ação em cima dele. Porque o conhecer você pode encher Sim. a cabeça, né? Um cemitério de informação, porque está tudo morto, não usa nada. Mas é da gente poder criar uma mensagem, um propósito, mudar. A gente mudou do avesso, né? Como que as pessoas enxergavam a indústria farmacêutica Sim. em relação à profissão. Então, se você tem um propósito, se você tem desejo de levar sua mensagem. Eu fui promovida muitas vezes porque eu sempre fui a pessoa deixa que eu falo, né? Eu sempre tive facilidade com relacionamentos porque eu não tenho dificuldade de abordar qualquer que seja a pessoa, seja um superior, seja um gerente, seja uma pessoa na balada, seja Sim. uma pessoa que está numa mesa, uma pessoa, uma Uhum. mulher que está numa mesa e que eu queira conhecer. Tipo, recentemente eu tive no evento do Seven e a palestrante, a Kênia Gama, sensacional. Eu enlouqueci com a palestra dela. E eu olhei para lá e falei assim, eu vou conhecer essa mulher. No que ela desceu do palco, eu já estava lá. No que ela viu, eu já estava assim, oi, Kênia. Tipo, literalmente, eu surgi na frente Que você faz dela. isso com facilidade, né? Você tem essa facilidade de se comunicar. E é isso que você vai trazer para o Desembucha, né? À Isso que eu frente quero do que as pessoas projeto. não percam mais nada por conta disso. É, porque perde muita oportunidade, né? Foi o que você falou. Tem a questão profissional, tem a questão pessoal. Em quais situações que as pessoas podem tirar vantagem desse novo projeto? Em todas, porque a gente se comunica o tempo inteiro, seja verbalmente, como a gente está fazendo aqui, mas ao mesmo passo que a gente conversa, as nossas mãos estão comunicando, a nossa expressão está comunicando. Linguagem corporal é importantíssima, linguagem corporal, a linguagem escrita, porque hoje WhatsApp, e-mail, a gente se comunica muito de maneira escrita também. Então, todas as frentes de comunicação, elas são importantes. E não só profissional, na vida pessoal também. Quantas e quantas discussões entre casais porque poderiam não há ser, né? Comunicação. É um falando e o outro falando do outro lado, mas ninguém se comunicando. Não existe uma empatia, não existe uma escutativa.
Não existe o desejo de construção, ou às vezes não tem clareza na mensagem, existem acusações, mas não existem soluções de problema. Então, na vida pessoal, na vida profissional, se você tem um negócio, hoje em dia, qualquer negócio, para crescer, ter escala, ele precisa ter presença digital. Então, às vezes, você precisa falar com seus funcionários, ou então falar com seus clientes, falar com os fornecedores. Ou às vezes tem um Instagram público. do seu negócio, você precisa fazer uma live, fazer um story, e às vezes não consegue justamente por essa trava que tem, né? Exato. As lojas de roupa fazem isso com uma maestria. Eu sigo algumas que eu falo sensacional, penso, né? Sensacional a forma como se comunica. Porque tá lá, é algo palpável, né? Então você mostra no corpo, veste, mostra as cores. E isso é totalmente diferente de você postar uma foto de uma roupa em cima de uma mesa, para você ver ela no corpo e desenhando e falando sobre ela. Às vezes, tem muitas vezes que eu compro alguma peça de roupa, porque de cara eu não gostei. Mas ao passo que a vendedora, a pessoa que está fazendo story, vai falando, porque tem essa manga, não sei o que, eu não tinha reparado. Porque tem esse detalhe de renda, não sei o que. Nossa, nem tinha visto. É o poder da comunicação. E aí ela vai gerando um valor em cima daquela peça, que se no final das contas você fala, eu quero, pega meu dinheiro. Né? Tipo assim, pega meu dinheiro, que em inglês eles falam muito, né? Take my money. Pega meu dinheiro. E os negócios hoje, qualquer negócio, seja físico, seja digital, você pode gerar esse desejo através da comunicação, de uma fala persuasiva, objetiva. Né? Hoje em dia a gente não tem mais espaço nem tempo para enrolar, para encher linguiça. Não. A gente precisa ser objetivo. Sim. E isso também é treino, precisa ser desenvolvido. Ver os áudios do WhatsApp. Sim. Eu vou começar nem Um áudio de 2 minutos que poderia ser dito em 5 segundos. Exato. Acontece demais. E isso é o quê? Falta de objetividade. A pessoa não pensa. É prolixa, ela fica. Para pensar, ou explica 3 vezes a mesma coisa, né? Porque se ela tem dificuldade de entender, ela considera que o outro também tem. Então, ela precisa explicar muito no nível que ela gostaria de receber a explicação. Mas quem está do outro lado, muitas vezes, né, não precisa disso. E a questão profissional também, né? Às vezes você perde a oportunidade de transição de carreira ou de promoção dentro da própria empresa, porque você não conseguiu chegar na pessoa, não conseguiu conversar com ela, mostrar o que você deseja, mostrar seus anseios, mostrar seus resultados, fazer uma boa apresentação dos seus resultados. E isso tudo vai prejudicando, né? Uma coisa leva a outra. Num processo seletivo, a comunicação, ela influencia do início ao fim. Porque a primeira comunicação que você faz é escrita pelo currículo. Se não for uma escrita persuasiva ali, objetiva, você nem tiver avança. Um currículo prolixo, o cara não vai ler, ele vai... Não, esse aqui passa pro próximo. Não viu que ele Você já perdeu a oportunidade ali. Então, assim, a comunicação, ela tá presente em todas as áreas, né? Na vida inteira, desde criança, de bebê, e a gente morre com ela. Exato. Né? E quanto mais você desenvolve a sua comunicação, a sua persuasão de fala, mais você negocia também. E o mundo é negócio. Seja com seus parentes, seus amigos, para combinar, vamos num restaurante, né? Tem todo mundo querendo um restaurante diferente, às vezes no grupo da turma lá. Sim. E às vezes um posicionamento vai fazer com que todo mundo queira ir no que você escolheu, porque você deu um motivo. Lembra de quando a gente estava escolhendo a nossa primeira capa de agenda? Sim, lembro. A gente tinha uns 5 modelos de capa de agenda na nossa primeira vez que a gente foi fazer. E todas elas tinham uma foto. Sim. Meio apagadinha minha no fundo. E aí todo mundo tava entre 2. E eu escolhi uma terceira, que ninguém tinha escolhido. E aí, vai ser essa, vai ser aquela, vai ser a dali. Aí eu falei assim, gente, vocês deixam eu falar 30 segundos o motivo pelo qual eu quero essa foto? Tá bom. Aí eu expliquei em 30 segundos o que aquela foto representava. Eu mudo meu voto. Por quê? Porque eu consegui comunicar para eles uma coisa que eu estava sentindo, uma ideia que estava aqui comigo e que não estava óbvia. Né? Então, você dá uma interpretação para aquilo e aquilo tem um peso, um valor muito maior. Então, quanto melhor você se comunica, mais valor você gera. A percepção de valor, a sua volta aumenta, a sua autoridade aumenta. As pessoas confiam mais em você. E quando as pessoas confiam em você, elas te ouvem, elas aprendem com você, elas compram de você. Isso abre muitas portas. Abre todas as portas. Né? Então, eu espero que tenha ficado claro a grande importância de se comunicar bem. Sim.